Eu tive que fazer um investimento em estruturar o meu escritório. Aí sim, o meu cliente percebeu. Quando ele percebeu que ele recebeu algo diferente, eu fiz ajustes de honorários com muito mais facilidade. Até que a gente recebeu muitas multas mesmo. Sério? Por não cuidar. Olha só, isso é uma coisa que eu vou querer que tu explique isso, Júnior, pelo amor de Deus. Por isso eu incentivo donos de escritórios, profissionais contábeis, a desenvolver o lado comercial deles. E mesmo que você não tenha uma empresa, para você se apresentar no mercado como um bom profissional do DP, se você não souber se vender... Vender o peixe, né? Que a gente vender fala. o peixe, fica difícil. Não adianta você dizer, porque é muito difícil, por isso eu cobro caro. Então vou tentar achar alguém realmente mais barato. Está começando agora o Dominando o E-Social, o podcast da NIT Treinamentos. Seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda ao podcast Dominando o E-Social. Antes de tudo, eu quero lembrar que o podcast Dominando o E-Social, além de disponíveis nas redes sociais da NIT, YouTube, Instagram e Facebook, ele também está disponível nas principais plataformas de streaming do mundo, o Deezer e o Spotify. Então, se você tem baixado no seu celular, dá o play aí que tem todos os episódios. A gente está no 12º, então você vai ter todos os episódios retroativos para você ouvir, tudo bem? Aqui no programa, a gente traz sempre o melhor e o mais atualizado conteúdo que engloba o E-Social. Você verá atualizações, oportunidades, histórias inspiradoras e muitos outros assuntos acerca do tema. Eu sou a Alessandra Farias, eu sou gerente de marketing aqui na NIT Treinamentos e hoje eu tenho um convidado muito especial para falar como você pode aumentar a sua renda com a DCTF Web em 2021. E agora eu quero chamar aqui o Luiz Carlos Júnior, da LCA Contabilidade. Seja muito bem-vindo, Júnior. Muito obrigado, prazer estar aqui com vocês, compartilhar um pouquinho da nossa experiência, principalmente na área comercial dos escritórios de contabilidade. Vai ser um bate-papo muito bom. Com certeza, Júnior. Eu quero que a gente comece aqui contigo se apresentando um pouquinho. O pessoal nunca te viu, o Júnior é novo aqui, tá, gente? Ele nunca apareceu aqui nas nossas redes sociais. Então, Júnior, pode se apresentar, pode ficar bem à vontade, da onde que tu é, o que que tu faz. E é isso aí, vamos começar. Legal. Então, eu sou Luiz Carlos Andrade Júnior, sou sócio-diretor da LCA, assessoria contábil empresarial. Hoje eu atuo na parte comercial, na parte societária dos clientes, né, do escritório da LCA, que também atende aqui a NIT, né? E já atuo na área contábil, no escritório de contabilidade, há mais ou menos 25 anos. Já estou atuando. Gente, a gente estava batendo um papo aqui antes, ele falou que começou com quando? 1997, né? Em 97 eu entrei no curso técnico. 96 eu estava nascendo, pra gente ter uma ideia. Já estávamos atuando, né? Então a gente pegou ali alguns primórdios, principalmente, né? Talvez não tão primórdio, mas bem primórdio, da parte bem manual, de fazer a caneta, fazer a máquina de escrever, né, as folhas de pagamento, as guias de pagamento, GPS, né? Então foi essa experiência ajudou muito pro dia de hoje, né? Muito bom, Júnior. Me fala um pouquinho como que tu entrou nessa área, né? O que tu fazia antes e o que te fez já estar tanto tempo nessa área contábil, né? Que nem tu falou, 27 anos é muita coisa. 25. Isso. Muito bem. Bom, o meu pai, ele é contador, técnico contábil, sempre atuou na parte contábil. Ainda não atua mais. E ele sempre trabalhou com contabilidade de empresa, dentro de alguma empresa, né? Como tipo um auditor interno e o próprio contador de algumas empresas. E lá em meados de 95, 96, mais ou menos, ele resolveu, então, iniciar o escritório dele, né? Até então, apesar de novo, eu trabalhei com algumas coisas, fui servente de pedreiro, né? Meu pai me incentivava muito dessa necessidade, não porque talvez eu precisasse, mas ele me incentivava e eu gostei dessa coisa de empreender e buscar já os meus próprios recursos, né? Então ele me incentivou, achei interessante, né? Eu trabalhava ali dentro, ajudando ele no escritório, e eu achava interessante a atividade, a forma como ele atuava. Então eu entrei no curso técnico, depois no ano 2000 entrei na faculdade, e de lá para cá eu vim trabalhando na parte operacional. Sempre vim atuando na parte operacional, mas sempre tive um encanto pela parte comercial do escritório, né? Até que mais ou menos 2010 ele se desligou do escritório, eu comprei a parte dele, então, do escritório, e venho atuando como gestor, como diretor, e sempre voltado para a parte comercial do escritório.
Muito bom, Júnior. Então, a gente vê aqui muitos anos de experiência, né? Por isso que a gente te convidou hoje para falar um pouquinho sobre as oportunidades que a DCTF Web está entrando, né? Inclusive, a gente está fazendo uma jornada agora, da qual o professor Paulo Gomes ele está falando tanto a parte técnica como também das oportunidades. Só que nada melhor do que trazer alguém que vivencia isso também todo dia na prática, que tem um escritório de contabilidade, porque a grande maioria das pessoas que acompanham a NIT são donos de escritório de contabilidade ou trabalham em escritório de contabilidade ou são pessoas que desejam ter um escritório de contabilidade, né? Ser ali autônomo e tudo mais. Só que para dar esse novo passo, a pessoa precisa saber também das oportunidades que o mercado está trazendo hoje, né? E aí eu te pergunto, tem muita gente preocupada com a entrada do restante do Grupo 2 e do Grupo 3 no cronograma da DCTF Web. E eu queria que você explicasse um pouco como esse pode ser um ótimo momento para quem atua hoje em um escritório contábil. Legal. Então, para você que está nos assistindo aqui, que tem ou está nos ouvindo também, que tem o seu escritório de contabilidade, ou você faz parte mesmo do departamento pessoal. Eu vou montar um contexto que eu acho que vai ajudar bastante vocês a compreender melhor como isso pode ser trabalhado. Então, independente de você estar na parte operacional, coordenando um departamento pessoal, ou dono do escritório coordenando uma equipe de contabilidade, eu tenho certeza que a preocupação muitas vezes não está envolvida com a parte técnica, de como lançar isso dentro da DCTF Web, dentro das declarações, como gerar a guia. Talvez essa parte vocês tenham muito conhecimento e muita habilidade e rapidamente desenvolva isso. Mas a preocupação é como eu vou mostrar isso para o meu cliente, para o usuário dessas informações, né? Como é que ele vai entender que aquilo é trabalhoso? Né? Não basta a gente dizer assim, puxa vida, ele não valoriza, ele não vê o trabalho que dá. Eu já fiz isso uma vez com a Cefip, para gerar a GFIP. Eu chamei um cliente e falei, vem cá, senta comigo no lado aqui e eu vou pedir para a nossa coordenadora imprimir e gerar uma segunda guia para você aqui, que ele perdeu a data, né? Na metade do caminho, tá bom, eu entendi que é trabalhoso. Porque realmente é trabalhoso, né? Sim. Mas talvez você não vai fazer isso com todos os clientes e também não é viável, o caso, né? A ideia qual é? É você trabalhar isso primeiro, ter um bom contrato. Então, cabe a você, dono, sempre estar pensando nisso. Se você é da parte contábil, não, você tem que ter alguém comercial ou você parar um tempo na semana, por dia, para pensar comercialmente o seu escritório, se desenvolver na área de vendas. E aí, sim, aquela base do seu contrato, como é que está previsto o seu contrato? Essas declarações vão estar inclusas? Alguns escritórios fazem separado, outros fazem tudo. Também é preocupante, né? Então, como é que você trabalhou isso aqui? Surgiu um fato novo, como é que você desenvolveu uma estratégia de apresentar esse fato novo? Porque não é só a questão de você entregar as declarações. Tem a outra ponta, que é o cliente entregar em dia e organizar essas informações. Sim. Então, se ele já fazia isso desorganizado, se você está preocupado, porque talvez você está tendo que organizar para ele. Nada contra, desde que você esteja previsto isso no seu contrato. Né? Então, acho que essa é a primeira preocupação. Tecnicamente, eu tenho certeza que os escritórios, os profissionais que estão atentos, que acompanham a NIT, que tem um material incrível, nós acompanhamos todos os materiais, Sim. Fazemos diversos cursos, então a gente percebe como a gente está munido de informações ricas, a tempo, valiosas, para a gente desenvolver a atividade. Agora, requer de você desenvolver esse outro lado, junto com a sua equipe. Também não basta, por exemplo, eu, na LCA, nós preparamos todas as pessoas dentro da LCA um lado comercial. Porque elas precisam, de alguma forma, negociar com o cliente. Seja um prazo, seja uma informação bem elaborada. Exatamente, né? Uma informação tudo é negociação. precisa. Tudo é negociação. Então, a sua equipe precisa estar preparada. E me explica um pouquinho como é que tu faz com a tua equipe. Tu reúne eles? Como é que é? Tu que dá a iniciativa ou tu tem alguém lá dentro que te ajuda nessas questões de organização ou estratégia? Legal. Então, desde que eu assumi internamente o escritório, há mais ou menos 10 a 11 anos, eu tive muitas dificuldades no início. Né? Eu não tinha uma cabeça ainda de dono, de gestor. Sim. Até que a gente recebeu muitas multas mesmo. Sério? Por não cuidar. Olha só, isso é uma coisa que eu vou querer que tu explique isso, Júnior, pelo amor de Deus, que isso é uma coisa que a gente bate muito na tecla. Recebi muitas multas e na época eu não tinha o seguro, não fazia o seguro. Eu chamei cada cliente, expliquei o que aconteceu, muito sincero, olha, houve um erro
e nós vamos ter que resolver isso aqui, mas fique com a gente que a gente está aqui para resolver. Eu nunca prometi 100%, mas eu prometi que ia buscar as melhores soluções. E foi isso que a gente fez. Não perdemos nenhum cliente por esses erros. Foram diversos erros, na área de DP, fiscal, contábil, foi um absurdo. Mas a gente botou a cabeça no lugar, organizou estrategicamente e foi. De lá para cá, há mais ou menos uns 8 anos, 2013 mais ou menos, eu desenvolvi algumas ferramentas que veio a amenizar situações, não só internamente, como externamente. Então, a preocupação sempre era o cliente dizer assim, mas eu não sabia disso, como no caso da DCTF Web. Você precisa ter informações na origem, a tempo e com qualidade, para você entregar as declarações e gerar um bom resultado para ele, entregar a declaração em dia ou que não venha a ter nenhum tipo de problema. Certamente. Mas, provavelmente, você que está aqui nos ouvindo, já ouviu também do seu cliente ou de algum amigo no escritório dizer o seguinte, mas o cliente não manda as coisas em dia, ele não quer saber, ou ele diz que eu nunca falei isso. Aí um passa a culpa pro outro, né? E vai ficando aquela culpa pro outro. Então, o que a gente desenvolveu de forma simples, pare um dia, chame a sua equipe, os principais da sua equipe, vamos montar uma cartilha para o cliente, orientações. Então, nós nunca fizemos uma agenda, então eu tive a ideia, vou fazer uma agenda, na época ainda era bem usada e hoje em dia ela é requisitada até, apesar de talvez, é manual, mas as pessoas pedem, é uma agenda e no começo dela tem uma cartilha, nós chamamos de guia prático do empresário. Por meio dessa cartilha, nós entregamos para ele informações, tudo que ele precisa para o dia a dia dele, na contratação, na demissão, na elaboração de um planejamento administrativo estratégico da empresa dele. E também damos um curso inicial para ele, como se fosse um treinamento inicial, certo? A gente chama de processo de introdução. Gente, mas é muito profissional esse atendimento, vejam só. Isso. Tudo isso, não é, claro, pensando também no atendimento, no trabalho consultivo, mas é na prevenção. E vou dizer para ti, Ale, vale muito a pena. Certo? É talvez um dia que você vai ter para poder organizar isso, mas eu não me lembro, assim, a última vez que nós tivemos problema, nos últimos 5 anos, vamos dizer, de clientes dizerem para a LCA, mas tu não me avisou. Sim. Mas tu nunca me falou isso. Né? A gente tem que fazer o nosso trabalho, mas não adianta você... um exemplo que eu uso bastante é o seguinte, o médico ele receita para você tomar um remédio de 8 em 8 horas. Mas qual é o médico que liga para você de 8 a 8 horas? Para saber se tomou realmente o ou para lembrar, Ale, remedinho, bateu às 8. Né? Mas ele faz um atendimento e você tem esse seu lado. Por que o nosso cliente também não tem essa preocupação? Trazer a responsabilidade também para o cliente, né? Porque a consequência é dos dois lados. Exatamente. Então, o que a gente tem feito? Além desse trabalho externo. Internamente, de lá para cá, todos os meses, religiosamente, todos os meses, nós fazemos um café treinamento. Todos os meses dificilmente é um tema técnico, tá? Dificilmente é um tema técnico. Por quê? Porque nós começamos a entender que, tecnicamente, cada um tem a sua responsabilidade. Mas não significa que nós não damos essa atenção. Mas esse dia que a LCA para, não o dia inteiro, mas a LCA para nesse dia, uma vez por mês, não importa. Está na febre do imposto de renda, final de ano... Não interessa. Folha de pagamento, não interessa. Não interessa. Uma vez por mês, cabe a cada um fazer a sua organização, está previsto no calendário. Nesse dia vai ter o nosso café treinamento. E esse café treinamento dificilmente é técnico, a não ser que seja algo muito especial. Mas esse café de treinamento ele vem a capacitar o profissional a ter um bom atendimento, técnicas de vendas consultiva. Né? Nós falamos agora, nós temos parceiros que nos ensinam a fazer, falar em público, falar em vídeo. São pessoas vídeos. Também externas que dão treinamento para vocês? Pessoas externas, isso. Vários bacana. Parceiros que vão lá e demonstram a sua atividade e vêm agregar valor ali. Então, a gente faz diversos tipos de trabalhos que vem a demonstrar para o profissional que não basta ele fazer uma bela guia de imposto. Sim. Ele tem que apresentar, que ele tem que saber conversar com o cliente, tirar o peso do tequinês, né, e conversar. Então, esse café treinamento é um dos. Além de, semanalmente, fazemos alguns cafés de reunião curtas, breves, onde cada membro da equipe tem um tema que não é da área dele.
Então, por exemplo, eu pego alguém da área fiscal para falar alguma coisa sobre o DP. Eu pego alguém do societário, da legalização, para falar sobre fiscal. Então, a gente faz essa interação com eles ali para eles poderem entender que o mecanismo depende de um pouquinho de cada um de conhecimento, mas a essência é consultiva. Isso vai fazer com que o seu cliente ele consiga ouvir melhor a sua equipe. Falando agora para o gestor. E você, membro da equipe, tem que entender que você é um profissional que presta um atendimento. Não é porque você é um médico que você não tem que atender bem o paciente, porque quem tem que atender bem é o dono da clínica. Não, o dono da clínica também. Mas você que está atendendo o paciente precisa ter atenção, precisa compreender a dor dele, ter essa empatia e, consequentemente, às vezes você vai, às vezes, doer o procedimento, mas ele tem que entender que aquilo faz bem. Né? Faz parte, né? Então, nós entendemos que esse complemento ajuda muito. Entre outras coisas, para terminar, por exemplo, o café com o chefe, que a gente faz todo mês também. Cada sócio pega uma pessoa da equipe e sai para tomar um café. Hoje, essa semana, eu tenho quinta-feira. Né? Então, a gente sai para tomar um café e entender um pouco melhor. Porque são nesses momentos que você agrega valor para a sua equipe e ela vai responder isso com muito mais qualidade para o atendimento. Muito bom, Júnior. Inclusive, anotei a dica do café treinamento aqui. Mas vamos lá. A gente sabe que tem muitos escritórios que têm como clientes empresas do Simples Nacional, né? Que estão prestes a entrar no cronograma e que provavelmente nunca tiveram contato com a declaração, a DCTF Web. Qual seria a sua dica para proprietários de escritórios lidarem com essa nova situação? Legal. Tudo é uma oportunidade. Nós comentamos antes aqui que eu fui colocado no fogo, digamos assim, lá no ano 2000, para mim, quando eu tive o primeiro contato com a Cefip, né? Então, talvez tenha pessoas aqui que passaram por mais situações, que estão nos ouvindo, nos vendo aqui, mas eu peguei ali a Cefip, o surgimento da Cefip, GFIP, a mudança do Simples Federal para o Simples Nacional, nota fiscal eletrônica e os SPED. Os SPED é um desespero, e até hoje, né? Tem gente que fica correndo do SPED, né? O que acontece? Acho que, primeiramente, nós, como profissionais, temos que nos preparar e nos habilitar para isso. E buscar internamente as soluções. Esse é o papel de você, gestor, de você, profissional da área. Não espere que o chefe, que o dono, que o seu diretor, que o seu gerente busque sozinho as soluções. Pesquise, você que está na operação. Converse com ele, tenha esse canal aberto com a sua liderança sobre situações que estão acontecendo, onde você pesquisou. Porque eu não vou fazer uma maneira mais fácil, eu não vou buscar, porque o papel disso é do dono. Não, papel de profissionais. Então, se você é profissional, busque junto. Você entendendo isso internamente, ok, está claro, não tem mais o que fazer, precisamos buscar mais uma pessoa, uma ferramenta, ok. Agora você vai trabalhar como levar isso para o seu cliente. E hoje, Ale, nós temos ferramentas incríveis que nós não tínhamos antigamente. E antigamente, que eu digo, talvez, vamos dizer... Alguns poucos anos comum, atrás. Vamos botar 5 anos atrás, de certa forma, não vamos estar sendo muito absurdo, porque não se tinha tanta facilidade de você mandar um vídeo para o seu cliente tão pessoal. Né? Então, se você talvez tenha 100 clientes, né? Vamos botar uma média de escritórios aí que tem de 50 a 100 clientes, é mais comum, certo? Visitar todos eles vai ser complicado, ainda mais nessa pandemia. Concordo plenamente. Mas você está impossibilitado de ter um contato mais próximo com ele? Não. Né? Faça um vídeo. Mas eu tenho vergonha. Busca alguém da sua equipe, né? Que queira fazer isso, que queira trabalhar isso. Porque às vezes as pessoas fazem vídeos brincando no Instagram e postam e repostam e tal, mas quando ela vai apresentar a empresa dela, ela fica com vergonha. Eu já percebi isso, né? Eu faço parte de um núcleo de contadores, então às vezes a pessoa compartilha vídeos dele brincando, jogando bola, fazendo um esporte ou outro na academia, mas profissionalmente ele tem vergonha de se expor, né? De dizer o que eu faço. Ou falar com o seu cliente, encaminhe um vídeo, olha, estamos entrando nessa situação, o que a gente fez nesse caso aqui da DCTF Web, Reinf e todas as outras, né? Quando surge, a gente prepara o cliente para aquilo ali. Olha, vai acontecer uma situação assim, assim. Claro, eu mando um documento para oficializar, vamos dizer, formalizar essa informação, mas numa linguagem que ele também entenda. Não adianta você fazer uma coisa muito complexa que ele não vai entender. Manda um documento. Ele recebeu por e-mail, pelo WhatsApp, muito prático. Ok. Depois eu faço um vídeo muito mais amigável, conversando com ele.
Isso hoje tem implantado na LCA. Tem implantado na LCA essa rotina, né? De você manda um documento para ele, ok, um informativo, mais formal, mas manda um vídeo para ele sentir você falando. Cara, o cliente, tudo bem com você? Espero encontrado bem. Olha, surgiu uma situação aqui que eu preciso te falar. Seja solto, como se você estivesse na frente dele conversando. Sim. Preciso te falar. Olha, é complicado, a gente sabe que muitas vezes é chato mesmo. É chato, mas a gente não quer que você pague multa. Sim. Poxa, já a pessoa tem que mandar um DARF para você, uma guia de multa de 500, de R$1.000? Não faz isso. Não faz eu ter que mandar essa guia. Faz o seguinte, manda para mim esses documentos. Assim, tenta fazer alguma coisa mais descontraída. Sim. Né? Talvez todos, mas aí você vai fazer para um nicho que pode ser mais descontraído, tem aquele que é um pouco mais de formalidade, mas você não precisa nem sair da sua sala para visitar todos os clientes. Exatamente. Então, a gente teve 2 pontos aqui que eu entendi, né? Capacitação da equipe para poder passar as informações de forma que o cliente entenda e também a comunicação mais descontraída com o cliente, que faça ele entender a importância daquilo, as consequências para os 2 lados, de forma que também depois lá na frente não fique passando a culpa um para o outro, né, Júnior? Então, adorei, tirei já novas ideias aqui também. Eu sou bem fissurada com essa coisa de gestão e tudo mais, facilidade de processo. Muito bom, seguimos para a próxima aqui. Essa nova demanda de declarações representa uma nova receita para os escritórios ou você não acha viável cobrar por esse novo serviço? Legal, depende, né? Muito depende, porque como é que está a sua formatação quando você apresentou a proposta, quando você formalizou a sua proposta para o seu cliente? Está previsto no seu contrato? Quais declarações estão previstas? As declarações que vocês fazem para o cliente, ela é prevista no contrato. Deveriam estar. Deveriam estar previstas. Tá. Porque, afinal de contas, o contrato, nós temos um contrato e temos um anexo, falando particularmente da LCA. O contrato e o anexo, que o anexo às vezes pode alterar através de declarações. Então, está previsto o que ali? Porque o contrato vai prever a responsabilidade de ambas as partes. Então, o que você está previsto ali? Está previsto fazer declarações? Nós sabemos que essa declaração é um acréscimo. Então, demanda tempo. Não estamos nem falando do tempo de preparação, né, Ale? Com certeza. Treinamento, capacitação, ensaio. E a gente ontem estava vendo na aula 1 do dia D da DCTF Web, muita gente falando quanta informação. Meu Deus, o que eu vou fazer para aprender isso? Então, a gente vê... Gente perdida, nem sabia o que era aquilo. Nem sabia. Então, tu vê o tanto de detalhes, sabe? Porque o professor Paulo, ele mesmo fala que a DCTF Web, ela não permite erros, entendeu? Exato. Ela não permite. Então, vai ter consequências lá na frente para o escritório contábil e para o cliente, sabe? Então, é bem isso que tu falou. Desculpa ter te cortado, mas precisava pontuar isso, que tem que estudar, tem que prestar atenção aos detalhes mesmo, Júnior. Isso. Então, o contrato estando previsto, fica mais fácil. Mas é fácil então? Não, fica mais fácil. Mesmo estando previsto, é uma ginga. Ginga comercial. Né? E o que eu quero dizer de ginga comercial não é malandragem, no mau sentido. É você ter percepção. Por isso eu incentivo todos os donos de escritórios, profissionais contábeis, a desenvolver o lado comercial deles. Sim. Tem que ter esse lado comercial. Afinal de contas, você tem uma empresa de contabilidade. E mesmo que você não tenha uma empresa, para você se apresentar no mercado como um bom profissional do DP, se você não souber se vender... Vender o peixe, né? Que a gente vender fala. o peixe, fica difícil. Não adianta você dizer, porque é muito difícil, por isso eu cobro caro. Ok. Então, vou tentar achar alguém realmente mais barato. Né? E que faça a mesma coisa. Né? Isso. Então, o lado comercial não é só saber dar o preço em si. Sim. É mostrar o valor. Né? E realmente você também não vai dar, não presta atenção às vezes em fornecedores seus nos detalhes que ele teve dificuldade de fazer. Eu tive que mover uma pedra de um lado para o outro. É muito difícil, faz muita força. Mas o que você ganhou com aquilo ali, movimentando a pedra? Estava no seu caminho ou só visualmente? Então tem muita coisa envolvida. Então esse trabalho tem que ser feito e preparar o seu cliente para essas situações. Se o seu cliente realmente é um cliente que ele tem uma demanda que baixou essa demanda, aumentou, quais são os impactos que vai ter nele. De repente, só você ter mexido isso com ele fez com que ele se arrumasse em algumas situações que te aliviou em outro ponto. Então, são essas estratégias que têm que ser analisadas. Mas, sem dúvida, existe sim
uma boa oportunidade de gerar negócio e de gerar valor. Porque não só talvez o fazer a declaração, mas o que ela pode te trazer de possibilidade de negócio, que é o que a gente também vai falar depois ali, né? Com certeza. Ótimo, Júnior. Então a gente vê o quanto de oportunidade aí que os escritórios contábeis estão trazendo com a DCTF Web e também com a construção de equipe, né? E o desenvolvimento dessas equipes, porque eu vejo muito pela minha mãe. A minha mãe, ela tem um restaurante e ela é bem leiga nessa situação. Então tudo que o escritório de contabilidade manda, ela concorda. Só que aí depois, lá na frente, as consequências vão vir para o escritório contábil e você vai ter que acionar o cliente de alguma forma, né? Olha só isso aqui que aconteceu. Então, é bem importante esse negócio de sempre estar se desenvolvendo, tá? E, Júnior, pegando o gancho ali, o que tu acha que é a melhor estratégia para negociar com os clientes e também para captar novos clientes, né? Porque, pelo que eu entendo aqui, tu pode até me corrigir, tem clientes que querem que só faça DCTF Web, certo? Que só precisam daquele serviço, ou não? Vai ser um conjunto, né? Porque ela vai ser o resultado de outras ações. Certo. Então, dificilmente vai ter somente ela, né? Mas esse conjunto de ações comerciais ele é muito importante. Né? Talvez se você chegar do nada, se você não tem nenhuma ação comercial, se você não trabalha com o seu cliente, com a sua carteira ou com prospectos, essa formatação comercial, ou seja, apresentar valor, apresentar possibilidades de negócio para ele, para você, onde os dois podem agregar, onde você pode agregar efetivamente dentro da atividade dele, do nada vai ser muito difícil. Foi o que eu tive que fazer na época lá, né? Quando eu recebi as multas, que eu tive que negociar essas multas, eu tive que mover uma ação. Aí eu comecei a perceber e a buscar conhecimento técnico e conhecimento externo, consultorias. Comecei a perceber que eu estava com honorários muito defasados, por isso eu não conseguia capacitar a minha equipe também, porque eu não tinha muita margem, não conseguia atender o meu cliente, ter pessoas mais capacitadas. Então, eu tive que fazer o quê? Eu tive que fazer um investimento em estruturar o meu escritório, a minha estrutura, melhorar ela. Aí sim, o meu cliente percebeu. Quando ele percebeu que ele recebeu algo diferente em atendimento, em rapidez e qualidade, eu fiz ajustes de honorários com muito mais facilidades. Todos aceitaram? Não. Mas 5% que não aceitou, os outros que aceitaram, valeu muito a pena. E não foi nada absurdo, foi pequenos ajustes. Sim. Mas que demonstraram valor, que a gente percebeu rapidez. Então, isso que que a gente tem que trabalhar aqui é dessa formatação. De repente, você chegar do nada e dizer, agora eu tenho um trabalho a mais, eu vou te cobrar mais. Mas se você não tem essa prática, se isso não está claro na sua relação comercial com o seu cliente, você acaba aceitando tudo, né? Não adianta você também aceitar uma coisa. Quer ver uma coisa muito, muito legal, Ale, que a gente tem trabalhado bastante na LCA, é o seguinte. Vocês não fazem nada de graça? Claro, fazemos muita coisa gratuita para o cliente. Mas deixa o cliente saber que aquilo é gratuito e mostre para ele quanto ele pagaria se fosse pagar. Para mostrar o valor. Para mostrar o valor. Olha, isso aqui custaria R$200, mas nós entendemos que a nossa boa relação, nesse momento, não será cobrado do senhor. Receba isso como um presente do nosso escritório contábil aqui. Pronto. A próxima, ele já está preparado. Ele pode até se fazer de louco. Normal. Mas ele já sabe. Normal. Ele, pois é, nem me lembrava disso. Mas você já tem uma margem para dizer, lembra? Aquela vez eu fiz. Agora eu preciso cobrar porque realmente é uma demanda diferente. Isso acontece com diversas situações que os escritórios realmente eles ficam tão brabos, só que eles não têm uma ação. E nesse caso é aqui. Então, na abertura de empresas, muitas vezes as pessoas deixavam de aplicar exatamente a atividade correta, o que não é incorreto na empresa, porque ia causar um impacto lá na frente de acúmulos de crédito previdenciários que nunca mais a pessoa ia pegar aquilo, ia demorar tanto tempo. Sim. Tá aí uma chance de você negociar com ele. Ou aquela empresa que realmente não teve opção e está com aquele crédito acumulado, tem uma opção de você angariar um crédito moral, que seja com o seu cliente. Olha, isso aqui vai acontecer isso. Olha só, você vai pegar todo aquele valor que estava lá, as compensações que eu vou poder fazer daqui. Então, sabe aquele cliente que o senhor tinha dificuldade de ter relacionamento? Pode ir lá fechar com ele que esse crédito vai ser usado. Então, de certa forma, foi algo que veio para ajudar muito ambas as partes. Agora, requer do gestor, requer do profissional de DP visualizar esses negócios, né? E buscar, claro, talvez conversar com empresários
do mesmo ramo ou áreas que tenham mais costumeiramente esses créditos que se acumulam geralmente, dele conversar e jogar. Né? Olha, como é que você está utilizando esses créditos? Você já sabe que agora pode? Às vezes até ele vai saber, mas a contabilidade dele quer um dia encontrar o cliente pessoalmente e entregar essa informação. E você, através de um vídeo, por meio de uma mensagem de WhatsApp bem elaborada, um belo e-mail, você vai lá e entrega isso para ele antecipadamente. É uma relação que daí você consegue angariar clientes, pelo menos boas indicações também, né? Isso foi ótimo, Júnior. Inclusive, no episódio 11º do podcast Dominando o Social, que foi com o professor Paulo, a gente falou dessas oportunidades de recuperação de crédito, né? Então, tá aí outra chance de aumentar a renda do escritório contábil e também capacitar a equipe para isso, né? E tu pegou aí um gancho que também é dessa nova oportunidade. Eu sei que tu já falou disso lá no começo, mas dá mais uma palhinha de como o escritório contábil vai se preparar de agora em diante. Ouviu esse podcast? Tem que montar um plano de ação para essa entrada aí da DCTF Web. Pode ser reunir a equipe, pode ser criar um plano de ação, sei lá, no Excel da vida, enfim, uma reunião online, né, porque a maioria está em home office. Como o gestor, o dono ou encarregado do DP, enfim, pode se preparar para esse novo momento. As ações dentro de uma empresa, pensando no escritório como empresa, claro, elas devem ser de forma estratégicas, devem ser elaboradas com uma estratégia interna que vai se transmitir ou vai ser transparente para o lado externo. E isso requer, então, que você desenhe, por exemplo, um mapa. Como é que eu gosto de trabalhar na LCA? Nós pegamos qual o problema? Qual é o fluxo desse problema? Vamos dizer assim, de onde é que ele surge, para onde que ele vai, como é que funciona? Quais são as pessoas ou setores envolvidos nisso aqui? O que precisa ser feito para resolver? Ok, internamente. Tem como absorver? Não tem como absorver? Que conhecimento eu tenho que ter? Então você tem que sentar, você já ouviu falar em sala de guerra, né? Não ouvi falar. Não ouviu falar ainda? Sala de guerra é momentos de crise externas ou internas, como por exemplo, na pandemia, nós montamos uma sala de guerra entre os diretores, depois com a equipe. Ou seja, para tudo, há um problema, o que fazer agora? Segura daqui, corta ali, vai todo mundo para home office, o que faz aqui agora? Suspende. E se não recebermos os honorários? E se acontecer tal coisa? E se a gente não puder voltar mais? O que a gente faz? É uma estratégia. Então, nesse momento, você pode montar tipo uma sala de guerra. Você vai chamar as principais pessoas do seu escritório, da sua equipe, vai dizer, olha, surgiu essa situação, o reflexo está onde? Na área fiscal, no DP, ok. Isso aqui, de certa forma, pode-se diminuir esse impacto na abertura da empresa, ou às vezes com uma alteração contratual que a empresa estava aguardando, uma atividade que a empresa estava fazendo, não uma atividade bem certa, uma outra atividade. Então, vai refletir em negócios para o societário. Né? Tudo isso você pode mensurar. Tem que cobrar do meu cliente sobre isso aqui agora todo mês. Mas peraí, você consegue de repente fazer uma mudança societária com ele que é muito mais rentável. E ele fica correto, fica feliz, e você também, e todo mundo fica feliz. Todo mundo sai contente. Isso. Então, reúne essas pessoas, desenha esse fluxo, como vai funcionar isso aqui. Aí sim, você começa a ter agora como eu vou informar o meu cliente de forma instrutiva. Nós cometíamos um erro, e eu falo isso de forma mais geral, claro que toda generalização ela é errada, mas de uma forma mais geral, o contador acabava assustando efetivamente o cliente, causando um pânico para ele, e as coisas não aconteciam, né? E aí aquilo, ele só fala assim, depois não acontece nada. Mas você pode instruir para ele, demonstrar claramente e não muito técnico, de forma mais simples para ele entender. Se você for no médico, você não quer ouvir tecnês dele, no mecânico também, você quer ouvir uma solução prática para que você entenda. Né? Então, essa sala de guerra ou essa reunião estratégica deve acontecer no seu escritório. Né? Não absorva só para você a solução disso aí. Mas você tem que ser o líder, tem que gerir isso aí. Sim. E, claro, alguém tem que ter a iniciativa. Né? Exatamente. E aí, como é que está o perfil da sua equipe? A sua equipe está preparada para isso também? Para sentar? Ou eles não têm, eles têm uma barreira entre a liderança, a gestão e a sua equipe? A sua porta está aberta no sentido de ouvir. Não que você deve acatar tudo, mas você tem que ouvir. Às vezes, nós já solucionamos diversos problemas que incomodavam operacionalmente a nossa equipe, porque é eles que estão na ponta. Eu acho que tá tudo bem. Né? E se não chega até o gestor?
a gente nunca vai saber, né? Então você vê que... Exatamente. Então você vê que essa questão da DCTF Web, ela é o de menos, talvez, preocupante. Porque se você estruturar comercialmente a sua empresa, essa nova obrigação, ela se torna algo especial, valioso na sua mão para negociar. Muito bom. Adorei, Júnior. Essa tática aí da mesa de guerra. Sala de guerra. Sala de guerra. Eu vou voltar um pouquinho para a recuperação de créditos agora. Eu queria saber como seria uma negociação ideal dos escritórios de contabilidade com as empresas para recuperação de crédito via o Perde Comp Web. Isso tem acontecido com alguns créditos, né? Porque na essência, o profissional contábil, ele não aprende na faculdade a negociar e não aprende na faculdade, por exemplo, a calcular imposto, folha de pagamento. Né? Não é uma essência contábil, né? Mas o contador está muito mais habilitado para isso. Ele tem esse privilégio de um conhecimento muito mais geral e dos impactos daquela atividade na empresa, no balanço daquela empresa, nos relatórios daquela empresa, no financeiro daquela empresa. Então, quando você senta na mesa com dados claros, bem apresentados, e não é um Excel bonito, estamos falando de uma apresentação mesmo. Nós fizemos esses dias com um cliente sobre uma questão do Simples. Ele havia pago o Simples Nacional errado. Só que ele é um cliente nosso, antigo. Aí, como é que eu vou dizer que eu calculei errado? Não foi eu que calculei errado. O cadastro dele no software estava errado. E nós orientamos. Mas não cabe a nós lá, sentado do lado dele, não, deixa eu mexer no teu software, deixa eu fazer isso aqui. Não, a gente orienta. Tanto é que ele não reclamou, porque ele sabe que a gente orienta ele periodicamente e que ele é que falhou. Sim. Né, naquilo ali. Então, surgiu um crédito de impostos. Mesmo assim, a gente sentou, analisou com ele, demonstrou, montamos uma apresentação daquilo ali, aquilo encantou para ele e negociamos com ele um valor para buscar aqueles créditos ali, que estavam perdidos. Muito bom. E eu fiquei curiosa, tem algum tempo para a empresa receber esse crédito? Tipo assim, pagou o Simples Nacional em duplicidade, tu quis dizer, né? Sim. No caso desse, são os últimos 5 anos, né? Os últimos 5 anos são questionáveis, tanto pelo cliente, pelo contribuinte, quanto pela Receita, de forma genérica. Estamos falando assim, né? Os últimos 5 anos podem ser revistos. Né? Então, a Receita pode dizer, olha, o Estado, né? A Prefeitura, olha, tem um valor aqui que está em aberto, né? Salvo dívida ativa, outras coisas assim, né? Mas, nesse caso aí, você pode estar revendo e pode estar negociando para o seu cliente. Sim. Claro, tudo vai também, Ale, de uma questão de como é que você fez o seu contrato de prestação de serviço. A base surge lá. Ou seja, como é que foi a negociação da relação de trabalho? Porque talvez tenham clientes que façam a folha de pagamento na empresa, você faz a parte contábil, fiscal. Sim. E ele faz a folha de pagamento. Tem situações assim. Ou o inverso, você só faz a folha de pagamento, ele faz o contábil e o fiscal. Então, como é que foi essa relação na negociação, né? Ele já faz o registro dos funcionários lá, você calcula a folha de pagamento, ele já te manda o ponto. Então, depende de cada caso, um caso, né? Mas, de certa forma, todas as vezes que você tem um crédito, toda vez que você tem um crédito para ser revisto, para ser reanalisado ou antecipado esse crédito, eu acho que é uma relação de ganha-ganha. Se você demonstrar, e aí por isso talvez eu insisto tanto, eu volto essa questão comercial, porque ela não é só uma questão é uma persuasão. E a persuasão, ela tem que ser algo positivo, porque a persuasão não é enganar. A persuasão eu tenho a obrigação de mostrar para a Lê o quão aquilo vai ser bom para ela. Mostrar os benefícios. Mostrar os benefícios. Então, para que eu faça isso, cabe a mim ter uma didática encantadora. Então, se você levar um papel, Lê, fica tranquilo que eu vou te devolver tantos reais. Não, isso não vai funcionar. Você monta uma apresentação, sei lá, tem tantas ferramentas, o PowerPoint, o Canva, e assim vai. Você monta uma apresentação, você estava aqui, aconteceu isso, eu vou lhe trazer esse resultado, o que você acha, tal, perguntas estratégicas, perguntas importantes, e no final você apresenta a sua proposta. Eu não tenho experiência negativa seguindo essa linha, mas tenho experiência negativa quando eu meio que impus e pareceu que eu estava ganhando mais do que o meu cliente. Sim.
Não mostrando o contexto também da história, né? Não mostrando o contexto. E eu percebi também uma coisa que tu falou que o cliente ele não ficou bravo e ele não se assustou. Não sei se tu falou não se assustou, mas eu acho que foi muito também que vocês enviam informações com periodicidade para o cliente, sabe? Que vocês prestam contas, digamos assim. Isso. Então ele não teve aquele uou, o que aconteceu aqui? Não teve aquele julgamento e apontamento de culpados, entende o que eu falo? Exatamente. Mesmo que ele tenha, porque isso pode acontecer, como já aconteceu. Mas ele, no fundo, ele não tem como dizer assim, ó, vocês nunca me avisaram. No máximo que a gente já ouviu foi, eu podia ter relembrado, né? Ele sabe disso. Sim. Por quê? Se você cria uma periodicidade para você entregar ao seu cliente alguma coisa espontânea, sabe? Olha, mantém em dia seus pagamentos, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Do nada, ele está em dia, mas você manda. Isso faz com que ele perceba que você está preocupado com ele, você tem zelo, tem cuidado com ele. Exatamente. Não pegou e delargou simplesmente. Pô, agora tu vem me avisar isso? Não, já te avisei antes, né? Então, acho que essa relação é sadia. Essa reciprocidade, né? Exatamente. Esse relacionamento contínuo, né? Essa consistência informativa de estar presente. Muito bom, Júnior. Bom, a gente já vai para a última pergunta, então a gente está finalizando aqui o nosso podcast. E por último, eu gostaria que tu desse um recado para quem está assistindo a gente ou nos ouvindo. Pode ser um recado o que você quiser, sua vida pessoal, profissional, o que a pessoa pode fazer com o escritório ou com a vida, pode ficar bem à vontade, Júnior. Legal. Uma vez eu fui convidado para conversar com estudantes de contábeis. Uma faculdade, uma universidade aqui da região. E a pergunta, teve outros profissionais juntos também, né? Mas a pergunta que nós tínhamos que responder é por que você escolheu essa profissão? Bem legal, né? Sempre tem essa. E realmente eu fiquei pensando assim, puxa vida, por que eu escolhi essa profissão? E apesar de eu estar formado técnico desde o ano 2000, desde 99 como técnico, 21, 22 anos já, digamos, já atuando profissionalmente nessa área, eu só fui me dar conta de por que eu escolhi essa profissão recentemente, vai fazer 10 anos. Talvez um pouco menos, 9 anos, mais ou menos. Foi quando eu ganhei aquelas multas. Porque eu acho que eu só escolhi essa profissão, eu entendi por que eu escolhi essa profissão quando eu entendi o real valor que eu consigo gerar na sociedade e o impacto da minha atividade nas pessoas. E aí eu percebi, puxa, é isso que eu quero fazer. É isso que eu posso fazer. Mas para que eu possa fazer isso, eu preciso cuidar de mim, fisicamente, emocionalmente. Né? Então é um complemento. Então passei a cuidar muito mais da minha condição física, eu preciso estar bem para os meus clientes, eu preciso estar bem para a minha equipe. Eu não posso estar baleado, né, porque bebi, porque comi demais ou porque não me alimento bem. Eu não posso estar baleado porque eu estou preocupado emocionalmente, porque eu sou descuidado com o meu financeiro e estou sempre buscando soluções, sempre correndo atrás igual um louco. Não, cuide da sua mente e do seu corpo. E, consequentemente, você vai conseguir gerar valor com muito mais qualidade. Você vai conseguir ser um líder, uma referência para as pessoas. E quando eu percebi isso, eu comecei a entregar para os meus clientes esse valor e eles começaram a ter resultados na empresa deles. Então, a gente brinca que hoje a LCA é um laboratório. Então, tudo aquilo que eu falo para os meus clientes, eu digo assim, olha, no mínimo eu já testei aqui dentro. Então, se eu estou te falando é porque dá certo ou a possibilidade de dar errado existe. Então, nós cuidamos muito disso e eu cuidei disso. Então, eu percebi que realmente isso existe. É possível você gerar valor. A questão de você ganhar dinheiro com isso vai acontecer. Mas se você estiver satisfeito com a sua atividade, o retorno financeiro ele acontece. Talvez nunca o ideal, porque a gente talvez nunca tenha o ideal. E também, né? Porque a gente está sempre querendo mais, né? Sempre querendo mais. Faz parte, né? Faz parte. Mas seja grato, né? É importantíssimo, né? Nunca se falou tanto sobre isso, mas acho que é importante pensar nisso, ser grato, né? Ter uma ambição é saudável, sim, com equilíbrio, sem ultrapassar ninguém, mas gere valor. Se você realmente se preocupar em entregar para as pessoas, clientes internos, sua equipe e clientes internos, você vai perceber o resultado de dividir para multiplicar. Muito bom, eu adorei mesmo.
pegar essas dicas pra mim também, Júnior. Pois bem, temos outro episódio espetacular aqui pra nossa conta. E eu sou a Alessandra Farias, sou gerente de marketing aqui na NIT. E esse foi mais um episódio do podcast Dominando o E-Social com o dono da LCA Assessoria Contábil e Empresarial, Luiz Carlos Júnior. Júnior, foi um prazer te ter aqui com a gente hoje. Adorei o nosso papo e eu tenho certeza que os nossos ouvintes e também que tá nos assistindo, né? Eu até queria saber, comenta aqui embaixo ou nas redes sociais da NIT se você assiste ou se você ouve o nosso podcast. Eu tenho muito essa curiosidade para ver da onde as pessoas vêm. Antes de ir, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e se você tá no Spotify ou no Deezer, segue a gente aí que tem muito conteúdo bacana, tá bom? Abraço e até mais!